Olá, vamos falar sobre relações entre os seres vivos. Desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Os desequilíbrios nas cadeias alimentares podem ser causados por diferentes fatores, como desmatamento, queimada, a caça, a poluição do ambiente. Nessa imagem, temos a sussuarana, é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias têm causado redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. Página 230. Relações ecológicas entre os seres vivos. Então quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio da alimentação? Ótimo, estou com fome, preciso interagir com um sanduíche. Engraçadinho, os seres vivos podem se relacionar uns com os outros de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Além das relações alimentares, os seres vivos podem interagir uns com os outros para obter território, abrigo, proteção ou para se reproduzir. Essas relações, chamadas ecológicas, podem ocorrer entre os seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Veja a seguir. Sociedade. Nas sociedades, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver divisão de tarefas entre os integrantes da sociedade. Nas colmeias, por exemplo, existem abelhas responsáveis por cuidar dos ovos, outras que protegem a colmeia e as que trabalham na produção de mel. Na imagem, temos as abelhas trabalhando na produção de mel e no cuidado das larvas em desenvolvimento. Competição. A competição pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimento, abrigo e território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação. Isso porque até o que vence a competição pode sair machucado ou desgastado dessa interação. Na imagem temos machos de antílope competindo por território no deserto de Kalahari, na África do Sul. Página 231. Predação. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, um indivíduo chamado predador alimenta-se de outro ser vivo, chamado presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes, e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. Na primeira imagem, temos uma leoa carregando sua presa. Nesse tipo de predação, um dos seres vivos envolvidos, no caso a presa, foi morto. Imagem número 2, temos um panda se alimentando de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas partes da planta, por isso, geralmente, ela não morre. Parasitismo. O parasitismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo, chamado parasita, é beneficiado e obtém energia e nutrientes do outro ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente é morto pelo parasita. Na imagem temos piolhos parasitando cabelos humanos. O piolho se alimenta do sangue do ser humano. Inquilinismo. No inquilinismo, um indivíduo vive sobre o outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. Na imagem temos uma bromélia.
a bromélia sobre outra planta. Nesse caso, as bromélias utilizam as árvores apenas como suporte para facilitar o acesso à luz solar. Temos a questão abaixo. Você acha que as plantas podem ser parasitas? Página 232. Vamos de atividade. Questão número 1. Escreva o tipo de relação ecológica que ocorre entre os seres vivos em cada uma das situações, utilizando as palavras abaixo. Temos parasitismo, predação, sociedade e competição. Você vai observar na letra A. Temos o rato toupeira pelado. Vive em tocas no interior do solo, formando grupos que podem ultrapassar 300 indivíduos. As tarefas são distribuídas entre eles e inclui, por exemplo, a defesa do ninho, a manutenção dos túneis e a reprodução. Você vai colocar se ele é um parasitismo, predação, sociedade ou uma competição. Na letra C temos: no período reprodutivo, muitos elefantes marinhos do sul se enfrentam para disputar as fêmeas. Você vai identificar qual deles cabe aos elefantes marinhos do sul. Letra B. As plantas carnívoras consomem pequenos insetos para obter nutrientes que o solo não fornece em quantidade adequada. E letra D. As lombrigas são animais invertebrados que vivem no intestino dos seres humanos e deles absorvem os nutrientes de que se necessitam para sobreviver, causando problemas de saúde. Você vai colocar se é parasitismo, predação, sociedade ou competição em cada uma das imagens. Bons estudos!